Boa noite. Hoje, quinta-feira, são 19h30. Vamos continuar nossos estudos sobre a criação do universo, na sua origem, natureza e mecanismo. Na semana passada, nós estudamos a criação do espírito e hoje vamos estudar a alma, a criação da alma. Então, diz o seguinte: o estudo da alma nos leva à investigação do princípio que nos anima e nos dirige os atos. Não podemos falar da alma sem antes tecermos algumas palavras sobre o perispírito. O perispírito é, em si, um invólucro que o espírito cria com a matéria quintessenciada existente no plano causal do astral e é permanente, invisível aos nossos sentidos naturais que abriga e acompanha a alma em sua infinita evolução e com ela se melhora e purifica. Em seu princípio, tem a forma mineral, vindo depois de evoluído esse mineral ser modificado e aprimorado para o reino vegetal, animal e hominal. A alma é o princípio da vida, a causa da sensação, é a força invisível, indissolúvel, que rege o nosso organismo e mantém o acordo entre todas as partes do nosso ser. Nada de comum tem as faculdades da alma com a matéria. A inteligência, a razão, o discernimento, a vontade, não poderiam ser confundidos com o sangue das nossas veias ou com a carne do nosso corpo. O mesmo sucede com a consciência, esse privilégio que temos para medir os nossos atos, para discernir o bem do mal, essa linguagem íntima que se dirige a todo homem, do mais humilde ao mais elevado, essa voz cujos murmúrios podem perturbar o estrondo das maiores glórias, nada tem de material. A alma é o princípio inteligente da vida, centro da força, foco da consciência e da personalidade, da vontade, a causa da sensação. Ela é, em essência, chakras e plexos, centro de força, e a partir do momento em que é gerada, ignorante, já está dotada de todos os sentidos, sentimentos e instintos do bem e do mal, ou seja, de todas as qualidades existentes em Deus, pois cada energia e cada éter se encontram condensados, aprisionados por um grau de densidade extraordinariamente elevado, formando os centros de força. Por isso, ela se encontra num estado de torpor, como se acabasse de acordar, da mesma forma, quando nascida em um corpo que ela não conhece. Os centros de força que existem na alma existem também no homem. Isso porque a alma é o corpo sutil de matéria quintessenciada. A alma, ou o corpo astral, é ligada à matéria pelos chakras, ou seja, o chakra coronário da alma com o chakra coronário do homem. O chakra umbilical da alma com o chakra umbilical do homem. E o chakra sagrado da alma com o chakra sagrado do homem. São estes os chakras que o espírito se prende à alma da mesma forma que a alma se prende ao corpo material. Através da observação, o espírito acelera no plano astral a velocidade da vibração de um éter com as formas que quer selecionar para constituir o plano causal do planeta. O movimento acelerado do éter cria uma energia que se destaca do conjunto, contendo todas as formas que foram selecionadas com essa finalidade. O espírito dirige sua vontade para essa energia, reduzindo a velocidade da vibração até o ponto de maior densidade, criando uma partícula desse éter que é um plexo, ou um centro de força. Ele repete essa ação em cada éter e nas energias cinética e cósmica, até concluir os 7 centros de força para a constituição da alma. Logo que o espírito lhe forma a individualidade, centro de força, plexos, chakras ou alma,
ela se une avidamente à matéria quintessenciada do plano causal ali existente, formando o seu corpo causal ou perispírito, o qual, juntamente com sua individualidade, se transforma e se aperfeiçoa. Toda a matéria que é utilizada para constituir o corpo causal ou perispírito é a mesma em toda a jornada evolutiva, desde o reino mineral inferior até o plano Kamaloka. Assim, é introduzida a alma no plano causal do astral de um planeta, criando o primeiro subplano primitivo inferior do reino mineral, com o aparecimento da forma dos minerais primitivos e inferiores. Estes minerais são constituídos com a mais baixa velocidade da vibração dos éteres que constituem a matéria quintessenciada no plano causal do astral. Para que seja criado um corpo físico no plano material, é necessário, em primeiro lugar, que se selecione a forma no plano astral, criando o corpo causal, o alma, para dar existência no plano material. O espírito vibra agora a sua vontade na partícula ou plexo recém-criado do éter que constitui a alma, acelerando a velocidade da vibração. Este movimento cria uma energia concêntrica ao plexo ou chakra com a imagem contendo todas as formas existentes nos mesmos. Criada a imagem, ele dirige sua vontade para essa energia, reduzindo a vibração até o ponto de maior densidade, criando nova partícula desse éter ou um plexo ou um chakra ou centro de força que se manifesta no plano material para a criação do corpo mineral, pois toda a energia criada é inferior à criadura. Ele repete essa ação em cada partícula ou centro de força da alma. Ele até concluir os 7 centros de força para a constituição do corpo material, ou alma, ou da alma. Em seguida, ele une sua criação, que é a alma, aos elementos existentes no plano material, aparecendo os minerais primitivos inferiores, criando o subplano primitivo inferior do reino mineral no plano material do planeta. Assim, introduzida a alma no reino mineral do plano material de um planeta, passando a existir a matéria mineral primitiva e inferior, que envolve os centros de força, criando o mineral no plano material. Este corpo é constituído pelos átomos químicos condensados pela energia Uasakaya no aspecto do éter prana, no seu mais alto grau de densidade, que forma uma matéria inorgânica que constitui o reino mineral primitivo inferior. Vê a condensação do átomo químico, pois tudo que existe no universo obedece à lei da lógica e da razão. Tudo tem um princípio grosseiro e imperfeito. Tudo obedece às qualidades do plano que ocupa. A alma é a ponte entre o espírito e a matéria, o Criador e a criação, entre o espírito e as formas pelas quais ele flui. Existe na razão direta de todas as coisas a necessidade de uma razão intermediária que venha traduzir e compreender tudo aquilo que essa razão direta lhe oferece e, possuidora de todos esses elementos, levar para a razão consciente, que então indicará os meios práticos, básicos e reais para todas as construções universais. Ao mesmo tempo, ela está aprendendo a se identificar, não como forma, mas como força que flui e dá vida à forma. Ela recebe as vibrações do espírito e, através da observação, toma consciência e as transmite para a matéria quando esta necessita. Doravante, quando nos referirmos à alma, estamos falando efetivamente dos centros de força que vão através da causa e efeito ou condensação e descondensação, aumentando a vibração, trazendo registradas as experiências adquiridas, somando as já existentes, constituindo o sentimento, a consciência, a vontade, aflorando os sentidos, a inteligência, a imaginação. A alma é
A existência, ela não possui qualidades, ela é as qualidades. Não pode ser feliz, ela é a felicidade mesma. Aquilo que é feliz recebeu emprestado esta felicidade. Esta felicidade é refletida de alguma coisa. Aquilo que tem conhecimento recebeu este conhecimento que é refletido. Aquilo que tem existência relativa tem uma existência que não é sua, mas refletida de alguma coisa. Onde quer que haja diferença entre substância e qualidade, esta qualidade foi refletida sobre a substância. Porém, a alma não tem o conhecimento como uma qualidade sua, não tem a existência como uma qualidade própria, nem a felicidade como uma de suas qualidades. Estas qualidades são a alma. O que os evidentes veem não é a alma, e sim o corpo de matéria quintessenciada. A missão do espírito é de iluminação, ou a consciência que liberta, através do desenvolvimento, a transmutação da desordem material em ordem espiritual daquele ser maior, que em essência é o homem. Na medida que os pensamentos emanados do espírito para o homem, através da alma, entram em sintonia, as substâncias do seu corpo mudam, tornando-se menos densas, refletindo mais luz. É certo que em todo o caminho da ascensão, a alma possui protetores, segundo seu nível de evolução. Quanto menos for desenvolvida, menor será a delineação de sua individualidade e, consequentemente, a assistência a ela. Mas à medida que a consciência da individualidade se destaca das massas, ela será alvo das atenções. Tanto nesta como em outras questões, deve haver uma coerência. Assim, para orientar os primeiros passos do reino animal, são designadas almas de animais que estão muito acima do degrau da evolução. Tal trabalho não só lhes desenvolve as habilidades, mas lhes serve de ocupação útil. Ao mesmo tempo, eles vão retribuindo ao que antes usufruíram. Devido a esta interação imutável, a grandiosa evolução transcorre como um círculo virtuoso, movida por um único princípio, progredindo lenta, mas firmemente. Assim, desde as almas que não têm a consciência de si, ainda insensíveis, mas ligadas ao átomo da matéria, que se ajudam, que se apoiam uma na outra e lentamente vão tornando-se almas perfeitas. A enorme espiral ascendente faz uma derivação. E aqueles que alcançar uma determinada altura tornam a descer para trabalhar, velar e apoiar os que ainda estão subindo. Agora nós temos aqui também uma alma revelada. É de um irmão nosso, né, Cryon, o nome dele é Cryon, ele é do serviço magnético. Eu peguei e coloquei aqui porque eu achei muito, muito interessante. Tá? Então, eu vou ler para vocês verem. Ele diz assim: a alma humana permeia tudo em você, não está identificada. É uma energia multidimensional pura, sagrada, e está além do que jamais poderia medir. Não está em uma escala que você já tenha visto, não há uma palavra para ela. Não tem cores, está muito acima de qualquer sentido de que um ser humano possa ter. E te ama porque você é família. E a coisa mais próxima é o amor. E isto é o que você sente. Você não pode explicá-lo, não pode explicar sua alma, nem mesmo explicar o Criador. Porém, sabe que está aí. Não tem gênero, é universal e é linda, cheia de esplendor, está dentro de cada um. Eu lhe falo de uma posição de honra e gratidão. Eu nunca fui humano e não posso crer em tudo que você enfrenta e atravessa.
Para mim, é extraordinário e assombroso que você tenha decidido vir para cá, para isso. Mas isso não é tudo. Está em cada substância química em seu corpo. Está na energia da sua consciência de maneira que não conhece. Está acessível de forma que você não imagina. E te ama acima de qualquer medida. Eu não posso te dizer o que é, porque você não possui os conceitos para compreender ainda. Mas se você pudesse pensar por um momento nas cores mais lindas que você já viu, é o que poderia ser. A força mais benevolente que já sentiu é o que seria. O maior amor que você já sentiu por alguém ouvindo de alguém. Isso também seria. Supera qualquer coisa que você já tenha experimentado no planeta. É o que seria. Caio, do serviço magnético. Então, isso aí, nós vamos agora analisar, né, como é a criação da alma, né, no sentido literal. Então, vamos chegar aqui no princípio de tudo, né, a alma. Então, ele diz assim, né, estudar a alma nos leva à investigação do princípio, né, que nos anime e dirige os atos. Então, aqui ele coloca, não vou ler novamente, porque, né, ele aqui coloca o que é o perispírito, certo? Então, aqui na construção da alma, ele já dá uma palhinha do perispírito. Mas tem a próxima aula que nós vamos a estudar, ela fala, se refere principalmente, né, e só do perispírito, tá certo? Então, ele antecipa aqui que a alma é o princípio da vida, a causa da sensação, a força invisível, indissolúvel que rege o nosso organismo, olha, que rege o nosso organismo, tá vendo? Chama atenção nisso, olha. A alma rege o nosso organismo e mantém o acordo entre todas as partes do nosso ser, tá certo? Nossos órgãos, cada um trabalhando, né, num conjunto harmonioso, né? Cada um fazendo a sua parte para o conjunto, né? Nada de comum tem, veja bem, olha, nada de comum tem as faculdades da alma com a matéria. A inteligência, a razão, o discernimento, a vontade, não poderia ser confundido com o sangue nas nossas veias. Estão percebendo? Ele está descrevendo a alma, independente de tudo, e a alma é que orienta o corpo físico, né? Ou, né, com a carne do nosso corpo. O mesmo sucede com a consciência, a alma, né? Esse privilégio que temos para medir os nossos atos, para discernir o bem do mal. Essa linguagem íntima que se dirige a todo homem, do mais humilde, tal, tal, tal. Certo? Então você vê, por aqui, o que é que ele está dizendo? Né? Mais adiante ele vai falar que o espírito encaminha as coisas para a alma, né? E ela analisa e orienta o corpo físico. Essa é a lógica, né? Mas nós invertemos, né? O corpo físico, a gente caiu na gandaia, né? Entrou com a mente, né? Sintonizamos tudo o que foi criado, né? Na ilusão, na falsa ilusão, e a gente vive, né, a nossa vida nessa falsa ilusão, com os sistemas que eles criaram para manter a gente escravizado, né? Sistema político, econômico, bancário, educacional, religioso, enfim, certo? Nós estamos escravizados a esses sistemas. É por isso que nós estamos estudando a nossa liberdade de consciência, tá certo? Então ele diz, continua, né? Que a alma é o princípio inteligente da vida, tá vendo? Centro da força, ó, centro da força, estão vendo que é a alma. Foco da consciência e da personalidade e vontade. É a causa da sensação. Estão percebendo? É a causa da sensação, não o corpo físico. Ela é, em essência, chácara do plexo, né? Que a partir do momento em que é gerada, ignorante, já está dotada de todos os sentidos, sentimentos e instintos do bem e do mal, ou seja, de todas as qualidades existentes em Deus.
Deus transmite todas as qualidades, mas, não, Gilberto, se tem todas as qualidades, por que que a alma está nessa ignorância toda, sofrendo, né? Ficando doente, né? Essas coisas que incutiram na mente da gente, né? E a gente fica levando como verdade, quando na realidade é completamente diferente. A alma está acima de tudo isso, né? De Deus, pois cada energia e cada éter se encontram condensados, aprisionados em um grau de densidade extraordinariamente elevado, formando centro de força. Por estar, né, extraordinariamente, ela está aprisionada por um grau de densidade, né? Ou seja, né, tá bastante compacta, né, a energia, mantendo essas formas, que ela não pode se manifestar, tá certo? Por isso ela se encontra num estado de torpor, como se acabasse de acordar, né? Ou também quando ela, antes de entrar num corpo que não conhece, ou chega numa cidade que você não conhece, é capaz de se perder. Ele está dizendo aqui que os centros de força estão, né? São o chakra de um com o chakra de outro, coisa e tal. Aí vamos ver aqui, tá? Ele está dizendo isso, olha. Eu vou aumentar aqui um pouquinho, tá? Ele está dizendo isso. A gente estudou na semana passada o espírito, né? Estudamos aqui o espírito. Hoje nós estamos estudando a alma, tá certo? Não o corpo físico. Depois a gente vai estudar o corpo físico. Estamos estudando a alma. Então o que é que ele diz? Que o espírito está ligado à alma. O espírito está ligado à alma no chakra coronário, né? E o chakra coronário da alma é o chakra coronário do corpo físico. Ao chakra umbilical, o espírito está ligado à alma, né? Se liga à alma no chakra umbilical. E a alma se liga ao corpo físico no chakra umbilical do corpo físico. O espírito se liga à alma no chakra sagrado e a alma se liga ao corpo físico no chakra sagrado. Isso a alma se liga ao corpo físico quando é encarnada. Quando desencarnada, tudo isso aqui é cortado, né? A alma vive a vida dela, que é mantida pelo espírito, né? E os centros de força, esses centros de força do homem vão gravitar na natureza. O Tejas no Tejas, o Vayu no Vayu, o Prana no Prana, o Prithvi no Prithvi, o Apas no Apas, a energia cinética nela, a cósmica nela, nos planos da natureza, certo? O restante aqui vai para o cemitério e se transforma em energia de novo, tá certo? Então, ele diz, né, que os centros de força estão no chakra coronário do homem com chakra umbilical, tal, tal. Então, diz assim, os chakras, né, prende na mesma forma com a alma e o corpo material. Isso que a gente viu aí agora. Então, vamos ver aqui. Agora a gente vai criar a alma, tá certo? O que é que o espírito vai fazer, né? Então, vou botar aqui o, né, plano, né? Do Gilberto, não é isso que eu quero, não. A planificação divina. Vamos colocar a planificação divina aqui e vamos estudar. Antes eu vou dar um repeteco aqui para a gente entender, tá? A gente viu, né, no estudo do Espírito, eu expliquei isso, né? A origem, a natureza e o mecanismo do universo, né? No princípio, tudo era caos, né? Não existia densidade alguma, escuridão, tudo parado, que era o absoluto. Aí, nesse absoluto, manifestou a necessidade da vida. E Deus, né, atendendo a essa necessidade, criou a esfera rarefeita e na esfera colocou um movimento circular na esfera rarefeita. Tá certo? A partir daí, do movimento, a gente já estudou os locas, né? Foi criado o loca de energia cinética, energia cósmica, prana, tejas, vayu, prithvi e apas. O apas é branquinho, a gente nem vê, tá certo? Né, os locas, eles foram se expandindo, lembram? Foram se expandindo. E o que ocorreu, né?
é que ele foi criando planos, ele foi se expandindo e se desdobrando, criando planos. Criou o plano Kamaloka, abaixo dele. Né? Aqui foi a criação de Deus, né? E o Loka foram se expandindo, criação de Deus. Aí criou os planos da matéria. Primeiro o reino nominal, né? Que com os 7 chakras, né? Está aqui. Chakra umbilical, sagrado, coronário e tal. Continuou se expandindo e criou os planos do reino animal, vegetal e mineral. Olha, planos, mas esses planos estão sem forma, tá certo? Só o plano, só as condições para colocar uma forma ali, tá certo? Agora vejam bem, o plano astral, tá certo? O plano astral é onde tem o plano causal, né? Tem o plano astral que tem todas as formas existentes em Deus distribuídas nos 7 centros de força e que foram se ampliando e chegaram, né? Chegaram até o plano astral. Do plano astral parou. O movimento de Deus parou ali. Daqui para baixo é o espírito, é a vontade, tá vendo? Daqui para baixo é o espírito quem cria, tá certo? Daqui para baixo é o espírito quem cria. Então vamos ver o enunciado falando do plano astral e o plano causal, tá certo? Então vamos ver assim. Olha, através da observação, o espírito acelera no plano astral a velocidade da vibração de um éter com as formas que quer selecionar para constituir o plano causal no planeta, tá certo? Então vamos ver aqui. Vou botar a 13. Hoje, pelo amor de Deus, esse computador me dá uma surra, sei não. Estou cansado de apanhar dele. Né? Então, o que é que acontece? Ele chegou no éter, no plano astral, visualizou o éter, né? Todas as formas que existem no éter, Tejas, a ordem aqui não importa, certo? Ele foi fazendo, não sei como a forma dele fez, então ele apenas sintonizou as formas que estão no plano, no éter, selecionou aquelas que ele idealizou para formar esse conjunto aqui, certo? Então ele criou as formas de um sistema nervoso. Tirou todas as formas que ele queria, os movimentos que ele queria para gerar um sistema nervoso que fosse harmonioso, né? Ele vai escolher as peças necessárias, né? E que formem um conjunto harmonioso, tá certo? Ele fez isso com o Vayu, o Prana, o Tejas, Vayu, Prana, Prityapas, energia cinética e cósmica. Ele fez, em cada um ele fez a mesma coisa. Então, veja bem, através da observação, o espírito acelera no plano astral a velocidade da vibração de um éter com as formas que quer selecionar para constituírem o plano causal do planeta. Criar o plano causal do planeta. O movimento, ele visualizou as formas que ele quer, por exemplo, no texto ele visualizou o sistema nervoso, né? Neurônios, essas coisas todas. Acelerou a velocidade do éter, né? Criando uma energia que se destaca do conjunto, contendo todas as formas que foram selecionadas com essa finalidade. Então, só entra a aceleração da vibração das formas que ele separou para criar no plano. Então, eu vou colocar aqui, né, quem estudou, quando estudou o átomo, né, a gente viu o nêutron, certo? Aí é para isso, para a gente entender como é que ele vibrou, né? Ele vibrou a energia, tá certo? Suponhamos que ele chegou aqui no Tejas e vibrou, separou as formas que ele queria, tá certo? Para constituir um sistema
né, nervoso. Então, quando ele vibrou nas formas, essas formas criaram uma energia, tá vendo? Aqui serve, porque tudo é a mesma lei, né? O pau que dá em Chico dá em Francisco, tudo é lei, tá? Então, a criação é essa. Então, quando ele vibrou, né, criou energia com as formas que ele separou para a criação do sistema, né, nervoso. Então, ele agora vibra nessa energia aqui, que só tem as formas que ele separou, e condensa uma partícula, tá certo? Ele faz isso com todos, certo? Então, vamos ver aqui, né? É, né? O movimento acelerado, né, do éter cria uma energia que se destaca do conjunto, contendo todas as formas que foram selecionadas com essa finalidade. Então, o que é que ele faz? A gente olhou lá, né? O espírito dirige sua vontade para essa energia, reduzindo a velocidade da vibração até o ponto de maior densidade, criando uma partícula desse éter que é um plexo ou um centro de força, um chakra. Certo? Então, vamos ver? Então, quando ele fez isso, ele criou, né? Eu acho que por aqui é mais rápido do que a gente ficar rodando. Né? No nosso caso, ele criou o centro de força da alma, né? Que é esse centro de força que contém as formas que ele selecionou no plano astral do éter Tejas. Percebe? Aqui o Vayu, ele seleciona as formas que ele quer para que o Vayu tenha a condição de funcionar harmoniosamente dentro desse conjunto. Então, qual é a contribuição do Vayu? A gente vai ver que ele distribui o Tejas, pega todas as energias, manda para ele, e ele é que distribui com todos os centros de força. Quem é que distribui as energias no corpo? O Tejas, o, né? O Vayu. E ele ainda tem a energia sensitiva, a táctil e a imaginária. Certo? Aqui ele separou aqui todas as formas que ele quer para um sistema respiratório que seja harmonizado com todo o conjunto. Como um motor, né? Cada peça funciona tranquilinha ali. Né? Ele pega o Prithvi, separa as formas de um sistema, né, circulatório que ele quer colocar aqui, no caso. Eu estou falando da alma, né? Chuta isso daqui, não importa isso aqui não. Bota ele para escanteio. Então, né, o sistema circulatório, todos os órgãos do sistema circulatório, o espírito separou porque ele quer formar um conjunto harmonioso, que todos trabalhem, né, cada um fazendo a sua parte, mas em benefício do conjunto, da harmonia do conjunto, né, do nosso, que vem ser o nosso organismo, né, o organismo nosso como alma. Ele separa aqui do APAS é o branquinho, né? Aqui a gente vê melhor, uma meia-lua. Então ele separa todos os órgãos, as formas dos órgãos de um sistema digestivo, né? E condensa, forma um plexo, né? Ele vai funcionar em harmonia. Ele pega, agora isso aqui precisa de vida. Onde ele vai buscar vida? Na energia cinética, que é a corrente de onda de vida. Então essa energia é que vai dar vibração a todos. Que aqui, ó, eles estão, a vida só existe aqui em contingência e potência. Lembra do absoluto, as partículas do absoluto? É a mesma coisa, certo? Então aí vem a energia da vida e da vida os centros de força, né? Esse centro de força é a energia cósmica. A função dele é atrair as, a, o material necessário para preencher as formas, né? Preencher as formas dos órgãos, né? Para constituir o corpo físico. Vem oca, a forma e a massa do bolo. A forma do bolo e a massa do bolo.
Tá certo? Então, vamos continuar. Né? Centro de força constituindo a alma. Né? Então, veja assim, o espírito dirige sua vontade para essa energia, reduzindo a velocidade da vibração até o ponto de maior densidade, que é o centro de força, né? Tendo a partícula desse éter, que é um plexo, um centro de força. Ele repete essa ação em cada éter e nas energias cinéticas e cósmicas até concluir os sete centros de força, ou seja, a alma. Né? A alma é o conjunto de centro de força. Né? Aí veja o que ocorre. Logo que o espírito lhe forma a individualidade, ou seja, que ele completa os sete centros de força, que é a individualidade, que é a alma, né? Centro de força, plexo de chakras, ou alma, ele une a alma, perdão, ela se une avidamente à matéria quintessenciada do plano causal ali existente, formando o seu corpo causal ou perispírito. Vamos ver? Quando a gente mostrou, né, ali, tá, 12, planificação divina. Então, vamos ver, ele completa, né? Ele está fazendo essa zoeira toda. Deixa eu aumentar aqui. Né? Ele vai aumentar bem. Ele está fazendo essa zoeira toda aqui. Aqui só existe o plano causal sem formas. Não existe forma alguma. Tá certo? Então, o que é que ele vai fazer? Ele pega, separa né, as formas que ele quer, os órgãos que ele quer para constituir o ser humano, né, e condensa tudo e coloca aqui. Aqui existe a matéria quintessenciada. Então, quando ele coloca os sete centros de força aqui, no plano causal, agora passou a ter sete centros de força, ou seja, alma. Tá certo? Nós vamos ver como é legal o plano causal. Então, aqui como tem a matéria quinta essenciada, ela envolve os sete centros de força, criando o corpo ou o perispírito da alma. Tá certo? Vamos ver. Aí ele vai criar os sete centros de força. Ele criou os sete centros de força. Agora ele vai criar, ela atrai, né? Ela atrai, deixa eu diminuir aqui porque está muito danado, né? Então, esses sete centros de força, quando o espírito colocou no plano causal, onde não tinha formas, né? Aí ficou as formas desses sete centros de força. Aperfeiçoando, aprimorando as formas, né? Que estão saindo, né? Vocês imaginam? Isso, o perispírito também muda a sua forma, tá certo? Na medida que o centro de força vai aprimorando o aperfeiçoamento das energias, ou seja, a aceleração da vibração de cada centro de força, faz com que os sentimentos vão se aperfeiçoando e as formas vão se aprimorando. Quando as formas vão se aprimorando, se aprimoram também as formas do corpo, do perispírito. Aí, toda matéria que é utilizada para constituir o corpo causal ou perispírito é a mesma em toda a jornada evolutiva, desde o reino mineral inferior até o Kamaloka. Veja assim, tá certo? O perispírito é o mesmo. O corpo físico da gente muda, né? Cada encarnação tem um corpo novo, né? Com material novo. O que permanece são sempre forças do corpo físico, tá certo? E de acordo, né, com a descondensação de cada centro de força, né, o, o, o chakra, né, sagrado atrai a matéria com as qualidades daquelas energias, né, que estão, né, sendo expandidas pelo centro de força. A gente vai explicar isso depois direitinho.
Então, nesse caso aí, assim é introduzida a alma no plano causal, tá vendo? É introduzida no plano causal, que não tinha forma do plano astral de um planeta, né? Criando o primeiro, aí agora vem, que é o mineral inferior, né? O subplano primitivo inferior do reino mineral. Então vamos ver aqui. Toma, Gilberto. Ô, seu Gilberto, chama também. É, vamos ver aqui. Eita, ó. Criando a matéria. Aqui, ó. No reino mineral inferior, né? Subplano inferior do reino mineral, né? Subplano inferior do reino mineral. No astral. Isso aqui existe no astral, porque o espírito já colocou aqui no plano causal. Tá vendo? Então ele já colocou isso aqui no plano causal. Aí agora nós vamos ver como é que o espírito faz para pegar do plano causal e botar para o plano material, né? Planos da matéria, tá certo? Aqui é o plano, né, da matéria do reino nominal, mas a gente está pegando as formas do plano astral. Está entendendo? Então, assim, para que o espírito possa colocar as formas que ele separou aqui no plano astral, ele colocar no plano material, ele precisa colocar no plano causal. É a ponte, né? Na relação direta, né, das coisas, tem que ter uma intermediária, né, assim que chama, né, para que possa, então, é, receber a orientação do espírito, né, no caso, que ele tirou dali, mas é ele que está comandando aqui. A orientação que ele dá, ela traduz, aqui a alma, todas as almas estão aqui, ela traduz e encaminha para cá. Né? Não foi assim que a gente viu? Então vamos ver aqui. Então, assim introduzida. Né? Para que seja criado um corpo físico no plano material. Agora é o plano material. É necessário, em primeiro lugar, que se selecione a forma no plano astral. Isso o espírito já fez, a gente já viu aqui em cima. Né? Criando o corpo causal para dar existência no plano material. Estão percebendo? Perfeito? Aí o que é que o espírito faz? Agora, né, o espírito vibra a sua vontade na partícula ou plexo recém-criado do éter que constitui a alma. Entendeu? Ele criou a alma. Aí agora ele pega cada centro de força e vibra novamente. Né? Ele vibra em cada centro de força, criando a energia com a imagem, né, que constitui aquele centro de força, que já é um plexo. Quais são as formas que estão naquele plexo? Quando ele vibra sobre aquele plexo, ele cria, né, uma energia em torno do plexo, que ele chama de imagem, né, contendo a imagem de todas as formas existentes naquele centro de força. Tá certo? Aí o que é que ele faz? Né? É, acelerando a velocidade vibracional. Este movimento cria uma energia concêntrica ao plexo ou chakra, com a imagem contendo todas as formas existentes nele mesmo. Criada a imagem, ou seja, a energia, ele dirige sua vontade para essa energia, a mesma coisa que ele fez na alma. Né? Na alma ele fez nas formas que estavam no plano astral. Ele separou, botou no causal. Agora ele pega no plano causal e faz a mesma coisa com as formas, com né, o centro de força que ele já criou. E ele cria nova energia. Né? Então ele dirige sua vontade para essa energia, reduzindo a vibração até o ponto de maior densidade, criando nova partícula, né, desse éter, ou um plexo, ou chakra, ou centro de força, que se manifesta no plano material para a criação do corpo mineral. Percebe? Por que isso? Olha, ele aí vai explicar aqui. Por que a alma está no plano causal? E quando ele tira as energias do plano causal, as formas do centro de força do plano causal, reduz a velocidade e aí fica compatível com a vibração do plano material. Né?
É esse aqui, ó. Pois toda energia criada é inferior à criadora. Lembra? É uma lei. Se manifesta em todas as circunstâncias que ela tem que se manifestar, não importa se é um micro ou um macrocosmo, tá certo? Ele repete essa ação em cada partícula ou centro de força da alma, até concluir os 7 centros de força para constituir o corpo material da alma. Tá certo? Agora ele vai colocar na matéria e não no plano causal. O que é que ele vai fazer agora? Agora ele tem condição, já com esse centro de força, para ser envolvido pela matéria do planeta, né? Que está no planeta. Então, ele aí já tem condição. Ele pode pegar a alma agora e fazer com que esse centro de força, né, seja envolvido pelo, né, plano material. Né? Vamos ver aqui. Ó. Em seguida, ele une sua criação aos elementos, está vendo? Aos elementos existentes no plano material, aparecendo os minerais primitivos inferiores. Né? Agora está aparecendo os minerais onde, né, só existia o plano, né, inferiores aqui, criando o subplano primitivo inferior do reino mineral no plano material do planeta. Tá certo? Só tinha um plano. Né? Assim é introduzida a alma no reino mineral do plano material de um planeta, passando a existir a matéria mineral primitiva e inferior, que envolve, não foi a matéria quinta essenciada que envolveu o centro da alma, aqui agora no plano da matéria, né, que envolve o centro de força, criando o mineral do plano material. Tá vendo? Precisou criar no plano causal, quer dizer, botar no plano causal para trazer para o material. Aí ele explica, né, essa matéria como é. Esse corpo é constituído pelos átomos químicos condensados pela energia Wasakaya, né, que é um aspecto do prana. A gente já viu isso na criação do corpo do pósitron, né, inicial, no seu mais alto grau de densidade, que pode ser, ser manifestado na vibração do planeta Terra na terceira dimensão. Né? Ele forma matéria inorgânica, né, que constitui o reino mineral primitivo inferior, que é a condensação do átomo químico. Pois tudo que existe no universo obedece à lei da lógica da razão. Tudo tem um princípio grosseiro e imperfeito. Isso é uma máxima, né? Isso é uma lei. Tudo começa por baixo, certo? Tudo obedece às qualidades do plano que ocupa. Se você está na terceira dimensão, né? As qualidades são. Está na quarta, na quinta, nos intermediários, né? Nos subplanos. Então ele explica agora o que é a alma. A alma é a ponte entre o espírito e a matéria. O plano causal, né? Veja lá, plano causal e a matéria. O criador, que é o espírito, e a criação, que é o corpo físico. Entre o espírito e as formas pelas quais ele flui. Né? Então, a alma, ela permite que as formas, as vibrações do espírito passem por ela e sejam encaminhadas para o corpo físico. Essa é a lógica. Tudo obedece, né? O universo obedece à lei da lógica e da razão. Tá certo? Na primeira aula a gente colocou isso, né? Se você inverter isso, porque a lógica é essa, o espírito encaminha para a alma analisa, desperta, porque aí a vibração do espírito faz acelerar, né, da vida a manifestação dessas formas que tem na alma, né? Estavam ali, mas sem vida, né? Sem o ânimo vivificador. Então, é o espírito que manda as formas e ela encaminha para a matéria. O Criador e a criação. Entre o espírito e as formas pelas quais ela flui. Né?
Existe na razão direta de todas as coisas a necessidade de uma razão intermediária, que venha traduzir e compreender tudo aquilo que a razão direta lhe oferece e possuidora de todos os elementos da alma. A razão intermediária é a alma, é o plano causal, né? Qualquer forma do plano causal, tá certo? Então, ele diz assim, existe na razão direta de todas as coisas, ou seja, do espírito para o corpo físico, existe a necessidade de alguma coisa no meio, tá certo? Que possa traduzir o que o espírito quer mandar para o corpo físico, tá certo? É mais ou menos assim, né? Na razão direta que ele oferece e possuidora de todos esses elementos, ela tem todos os elementos, né? Porque o espírito criou, ela é gerada, né? No princípio ignorante e tal, mas ela já tem todas as formas, todas as qualidades de Deus, apenas sem o elo vivificador. Então, na medida em que o corpo físico vai necessitando de alguma coisa, o espírito encaminha para ela, ela analisa, presta atenção, desperta nela, né, entra em movimento nela essa vibração e ela aí toma consciência, tá certo? E ela aí leva para o corpo físico, então indicará os meios práticos básicos e reais para todas as construções do universo. Tá bem? Então, o que foi que a gente falou lá na primeira aula? Se você tentar inverter isso, ao invés né, o corpo físico receber a orientação da alma, que é a orientação do espírito, através dela, a alma, então, se a gente, né, inverter isso, desprezar, né, essa lógica, né, que é a alma, o espírito encaminha para a alma e a alma encaminha para o corpo físico para viver dentro da lógica e da razão, viver dentro das leis universais. A gente não tem sofrimento, dor, desespero, agonia, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então, mas a gente inverteu isso, desprezou, né, essa informação da alma e começou a criar formas, né, causas, né, e formas que foram impregnando o perispírito da alma. Deixa eu ver aqui. Né, foram impregnando o perispírito da alma. A gente inverteu. Né? O que foi que aconteceu? A lógica é essa. O espírito encaminha para a alma, né, o que o corpo físico vai precisar, dentro da lógica e da razão, das leis. Então, a alma recebe isso, né, desperta essa condição, né, essa vibração que estava, né, latente, desperta, então ela adquire essa consciência e encaminha para a alma, para o corpo físico, para seguir, né, os desejos, essas coisas, tá certo? As necessidades do organismo, né, que é o espírito que encaminha. Então, o que a gente pegou e inverteu isso. Deixou de ouvir a razão, que é a alma, e passou a andar sozinho, sem lenço, sem documento, sem bússola, sem vela, sem nada. E o que é que acontece? A gente andou, né, fazendo as coisas fora das leis, que é o espírito que diz a gente, olha, as leis são essas, a gente começou a fazer fora das leis, criando formas, criando causas, e isso, essas formas e essas causas vão impregnando o perispírito, vão criando uma barreira aqui no perispírito, cada vez mais densa, cada vez mais densa. E o que é que ocorre? Ficou tão denso isso aqui, ficou tão denso, que a alma já não pode se manifestar enviando as informações do espírito para o corpo físico. Então a gente está aqui à deriva, tá certo? Ao Deus dará. Essa é a nossa condição, tá certo? Então vamos ver aqui. Então diz assim, né? A alma é a ponte entre o espírito e a matéria, o Criador, né? Ela recebe as vibrações do espírito e, através da observação, toma consciência e transmite para a matéria,
quando esta necessita. Isso acabou. Porque a alma não tem mais condição, está presa. Nós estamos aprisionados, né, às sensações, prazeres, medos, né? Aí vem todos esses, o egoísmo, as vaidades, o orgulho, prepotência, despotismo, todas essas vibrações baixas, né, tornaram denso o nosso perispírito e impediram que a gente se comunique com o corpo físico. Estão percebendo? É isso que está acontecendo com a gente aqui no planeta. Aí você diz assim, pô, Gilberto, e agora? O que é que a gente deve fazer? Meditação. Buscar entrar em contato com você, o corpo físico, buscar em contato com você, para através de você entrar em contato com o seu divino ajustador, que está em nós. E aí nós restabelecermos o canal de comunicação. Vamos, aos poucos, restabelecendo os canais de comunicação. Mas como, Gilberto? Através dessa meditação, a gente deixa de estar emitindo formas, né, de baixa vibração. Aqui, a tendência aqui dessas formas é se diluírem, porque tem um detalhe, né? Essas formas têm um, um, um tempo de vida de aproximadamente 11 meses, 9 meses, né? 9 meses, 9, que é uma gestação. Então, toda vez que completa os 9 meses, ele se desliga, tá certo? Vem por aqui, papapá, vem ao nosso coração, vem à nossa mente. A gente aí lembra da coisa. E o que é que a gente faz? Se a gente ainda não tem essa consciência, a gente fica alimentando esses pensamentos, onde cria, né, alimentando o pensamento, gera energia mais densa que impregna o perispírito, mais ainda. Mas se a gente já tem essa consciência, quando chega essa forma grosseira, imperfeita, o que é que a gente faz? Liga a mente ao coração e emite amor para essa forma. O amor é um catalisador. Então, o amor, ele acelera a vibração. Dessa forma que chegou à sua mente, que estava aqui impregnando o perispírito, e ela é dissolvida. Jesus disse, orai e vigiai os pensamentos que vos chegam. Pensamento não vem de fora, não. Os pensamentos estão aqui também. Né? Né? Todas essas formas que estão aqui são pensamentos. Tudo é pensamento. Tudo é pensamento. Ah, eu quero melhorar minha vida, vou pedir a Deus. Não, não pede a Deus, não. Você pede a Deus, mas sua mente está impregnada de pensamentos, você está envolvido nas mais baixas vibrações, né, que tem aqui na terceira dimensão, que constitui esses sistemas que tem aí, principalmente o político, baixa vibração. Então você está envolvido nela, discutindo política, assistindo TV que fala disso, e você toma partido, você vê que, cara, fez isso, fez aquilo, não sei o quê. Tudo isso está impregnando o seu perispírito, está aprisionando você mais ainda, e você está mais ainda à deriva. Percebe? O que o Cristo disse, né, é bastante profundo. Orai e vigiai. Vigiai os pensamentos que vos chegam. Então, você vai dissolvendo e não vai mais criando ou alimentando pensamentos que chegam, tanto daqui quanto de fora, através dos sentidos, né? Audição, visão, gustação, tá? Através dos 5 sentidos, o tato, né? Através dos 5 sentidos. Então, se você está vigiando isso, né? Não é preciso você ficar, não. E aí, vai chegar um pensamento negativo aí. Tô vibrando no meu coração. Amor, amor, amor. Aí não dá. Isso não dá. Né? É natural. Aí se você pratica isso no princípio, você vai, né, esquecer algumas vezes, mas você praticando vai tirando essas formas da sua mente e do perispírito, e aí começa a ser, você agir naturalmente, como hoje a gente age naturalmente com a energia negativa, com os pensamentos negativos, né? Naturalmente a gente pensa as coisas negativas.
Não está nem aí, nem percebe o que está pensando. Então a gente inverte isso. Esse círculo vicioso passa a ser um círculo virtuoso, olha, da alma para o corpo. O círculo vicioso do corpo para a alma. Densidade, né? E aprisionando cada vez mais a alma. Então ele se transforma esse círculo vicioso num círculo virtuoso. E aí a gente passa a receber a orientação do espírito e seguir as leis dentro da lógica e da razão. Tá certo? Estamos juntos? Né? Então ele define o que é alma. Né? Doravante, quando a gente está falando, a gente vai falar do centro de força, não da alma. Né? Tá certo? O que é a alma? Não é o perispírito, é o centro de força. Então aí ele define o que é a alma. A alma é a existência. Ela não possui qualidades, ela é as qualidades. Está tudo nela. Despertou é ela, despertada. Ela não recebe nada de fora. É dentro dela, é ela que vai acelerando as vibrações das energias com as formas nos centros de força. Então é ela. Ele não recebeu de ninguém. É ela. Está entendendo assim? Ela não pode ser feliz, é a felicidade mesma. A gente é feliz por alguma coisa. Quando aquela alguma coisa acaba, a gente deixa de ser feliz. Então, não é felicidade. Mas quando a gente recebe a vibração de felicidade, o corpo físico recebe da alma, aí a gente é feliz. Aquilo que é feliz recebeu emprestado esta felicidade. Esta felicidade é refletida de alguma coisa, não da gente mesmo, não saiu de dentro da gente. Essa vibração que, né, se traduz em um sentimento de paz, de tranquilidade, de alegria, né? Que é essa vibração nossa alma, que estamos transmitindo para o corpo físico que sente isso. Né? O corpo físico sente o que a alma manda. Aquilo que tem conhecimento, isso é interessante, né? Recebeu este conhecimento que é refletido. Tá certo? Então, tem pessoas que têm um conhecimento extraordinário, faz palestras interessantes que prende as pessoas e tal, mas é refletido. Se esse conhecimento é sem sentimento, tá certo? Ele só passa a ser sentimento, deixar de ser refletido e despertar na alma quando você sente o que você está dizendo, né? Conhecimento sem sentimento não é sabedoria. Veja bem, conhecimento sem você sentir, quer dizer, despertar em você, alma, essas vibrações. Se não ocorrer isso, não é sabedoria. Quando desperta em você, você é um sábio. Você é alma. Você não precisa de nada. Você é aquilo. Tá certo? E receber esse conhecimento. Aquilo que tem existência relativa tem uma existência que não é sua, mas refletida de alguma coisa, por físico. Onde quer que haja diferença entre substância e qualidade, essa qualidade foi refletida sobre a substância. Porém, a alma não tem o conhecimento como uma qualidade sua. Tá vendo? Ela despertou nela essas qualidades. Não tem a existência como uma qualidade própria. Ela é. Nem a felicidade como uma de suas qualidades. Ela não tem a felicidade como qualidade. Ela é essa energia, ela é essa vibração que emite essa sensação que a gente chama felicidade. Essas qualidades são a alma. O que os videntes vê é o perispírito, não é a alma. Né? A missão do espírito é de iluminação, que a gente viu aí, tá certo? Mas a gente inverteu a coisa, tá certo? Transformar, né, o espírito, né, que é transformar a desordem material em ordem espiritual, mais ou menos. Eu vou adiantar aqui, porque né? É certo que todo o caminho de ascensão, quando a gente desperta isso em nós, quando nós almas estamos despertado isso, a gente sabe que o nosso caminho é o Pai, é de retorno ao lar, é de volta para casa, tá? Tanto nesta como em outras questões deve haver uma coerência. Assim, para orientar os primeiros, aqui eu vou pular isso,
Porque é o seguinte, a alma, os animais, a alma que já está mais lá em cima, ela desce para ajudar. Como nós também, né? Nós não temos nossos mentores espirituais, que são almas mais evoluídas do que a gente, eles desceram para nos ajudar, para dizer a gente, olha, você está no caminho errado, deixa disso, olha, busca você, busca seu divino ajustador, que ele está lhe orientando. Né? Então, devido a essa evolução, né, a gente tem, né, essa espiral faz a derivação e aqueles que estão lá em cima descem para observar os de baixo. Agora eu quero conversar com vocês sobre isso aqui, sobre, né, essa alma revelada de Cryon, tá certo? Aqui, ó, veja bem, o que ele diz, olha, eu vou pegar alguns trechos, tá? A alma humana permeia tudo em você, tá certo? É, nós somos amor, tá certo? Aqui ele fala da posição dele, agora veja bem aqui, ó. Mas isso não é tudo, né? Mas isso não é tudo. Nós almas, estamos em cada substância química do corpo físico. Percebe agora? Nós não estamos separados, não. Tá? Está na energia da sua consciência de maneira que não conhece. Está acessível de forma que você não imagina e te ama acima de qualquer medida. Então eu vou ver aqui para a gente ver como é a coisa, né? Tá aqui. Então nós almas não estamos separados. Estamos aqui, ó, inseridos aqui. Vamos supor, vou fazer uma comparação aqui, né? Bem da nossa mesmo, bem terceira dimensão. Suponhamos, suponhamos que aqui seja uma esponja. Essas esponjas de lavar prato e tal, certo? É uma esponja. E aqui é um copo d'água. Se você pegar esse copo d'água e jogar na esponja, o que é que acontece? A esponja absorve, tá certo? A alma se integra de átomo por átomo, molécula por molécula, célula por célula, tá certo? Ela está aqui, porque a ligação é direta, tá certo? A ligação é direta. Célula dela, célula, como isso aqui, átomo da alma, átomo daqui, tá certo? Agora, o detalhe. E aí você diz assim, Gilberto, e o centro de força, eles penetram no de cá? Não. Os centros de força aqui, eles ficam no nosso cerebelo, aqui atrás, né? Atrás, na nuca. Ele fica no nosso cerebelo. Porque na nuca, veja bem, na nuca é onde está, no cerebelo, é onde está a sede da alma. E quem é a alma? O centro de força. Então, os centros de força estão no nosso cerebelo, que domina tudo, né? A gente vai estudar, quando a gente estudar o ser humano, né? A gente vai ver o que é o cerebelo, como funciona, as energias dele, tal, 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 tal. Entendeu? Então, ela se aposta no nosso cerebelo e todo o corpo dela fica, né, absorvido aqui no corpo físico. Estão percebendo? Então, vamos deixar de... Aí, como é que você diz que a alma fica doente? Né? Diga assim, vamos dizer assim, cara. Ah, a alma ficou doente, a alma está gripada, a alma está com sono. Onde? Onde? Tá certo? O que tem na alma, que a gente a dizer assim, mas no centro espírita aparece a alma doente, cheia de impressão. Tá? São impressões que estão aqui no perispírito dela, que nós colocamos, né, com nossos desatinos, nossos desvarios, né, nossos desregramentos, tanto material quanto mental, a gente impregnou, e essas formas estão chegando à mente dela, fazendo com que ela se sinta como ainda está encarnada, sentindo as sensações que a gente andou transmitindo para ela, impressões, tá certo? Veja o mal que a gente causa a nós mesmos, né? Então, a espiritualidade diz assim, nós estamos onde a nossa mente está.
tá certo? Então, o perispírito, a alma, ela está com as impressões na mente dela. Então, ela está vivendo as impressões, ela está, o mundo que ela está vivendo é o mundo criado pelas impressões que o corpo espírito transmitiu para o perispírito dela. Aos doutrinadores, que está doutrinando que almas que chegam doentes, você pode fazer o seguinte: olha, a alma está se sentindo frio, né? Por exemplo, morreu, botaram ela ainda não tinha desencarnado completamente, meteram ela lá na geladeira. Ela está sentindo frio. Aí o que, é que você faz? Como ela está onde a mente dela está, você coloca na mente dela que ela está no sol, sentada num banquinho do jardim, um sol quente, ou dá a ela um agasalho. Então ela passa a viver nesse sol onde você disse a ela, você jogou a impressão na mente dela, né? Então ela perde a impressão que está no perispírito e fica porque ela está ouvindo você. E você aí pega e diz a ela que ela está. Quando você harmoniza ela, e ela ouve a doutrina. Porque uma alma sentindo fome, ela não ouve sua doutrina. A alma sentindo frio, ela não ouve sua doutrina. Você primeiro tem que estabilizar ela, trazer ela para você. Tá? Quando ela prestar atenção a você, aí você doutrina ela, né? Diz a ela, né, dentre outras coisas, diz a ela que isso tudo vai passar, que você pode mandar ela para um lugar onde ela não tem essas doenças todas, tal, tal. Se ela concordar, você pede a espiritualidade que está ali com você para encaminhar ela para o plano astral. E acabou a obsessão da pessoa numa reunião só. 5 minutos, dependendo. Tá certo? Concordam sim? Então pronto. Então, pronto. Cadê? Então foi aí, né? É, tá certo? Deixa eu ver. Aqui é o perispírito. Tá? Então, pronto. Isso é o que a gente tinha para estudar. Acho que a gente já andou demais hoje, né? Gastou muito tempo. Então, meditem sobre tudo isso que nós estudamos, certo? E na próxima semana nós vamos estudar ó, o perispírito, certo? Então, meditem sobre tudo isso que nós estudamos, né? Analisem. Se tiverem dúvida, né? Manda para a gente através da minha nora, Verena, que ela encaminha para a gente responde, tá? Então, recebam um abraço assênio e fiquem com Deus.